Seja bem-vindo ao treinamento básico à distância sobre a nossa tecnologia ASI Interface. Faremos uma pequena introdução às redes industriais e, em seguida, falaremos sobre a história da rede ASI, quando e por que surgiu, seu princípio de operação, quais são as vantagens na instalação e utilização da rede ASI e quais as características e componentes principais da rede. Quando falamos em sistemas de rede, é importante sabermos que existem diversos níveis e categorias de rede. Atualmente, as redes mais conhecidas são as redes Ethernet, que hoje já fazem parte da nossa rotina, seja nas fábricas, nos escritórios e até mesmo nas residências. Como podemos ver na ilustração da pirâmide das redes, podemos separar até 5 níveis de rede, onde cada uma possui as suas particularidades, em relação à velocidade de comunicação e transmissão, quantidade de elementos integrados e volume de dados transferidos. As chamadas redes industriais, em geral, estão enquadradas nos níveis 1 e 2 da pirâmide. São redes que trabalham com infraestrutura e protocolos de comunicação voltados para os sistemas de automação dentro das fábricas em processos de fabricação e produção, interligando os componentes de sensoriamento dentro das máquinas, equipamentos e máquinas de um determinado processo e até processos de diferentes áreas, uns com os outros. Dentro de toda esta cadeia, a rede ASI é classificada no nível 1, conhecido como nível de chão de fábrica. Neste nível de chão de fábrica, encontramos em qualquer máquina, equipamento ou processo automatizado uma variedade de dispositivos de sensoriamento e atuadores, tais como botoeiras, sensores indutivos, sensores fotoelétricos, chaves fim de curso, válvulas pneumáticas, monitores de válvula, elementos de sinalização, dispositivos de segurança, entre outros. Se faz necessário, então, integrar todos estes elementos ao sistema responsável por todo o controle da automação, os famosos PLCs ou SDCDs. Sem uma rede para fazer esta integração, todos estes dispositivos são ligados individualmente aos cartões de entradas e saídas dos PLCs ou SDCDs, gerando um grande volume de cabeamento e infraestrutura de calhas e bandeias para comportar todos estes cabos. Geralmente, há grandes distâncias entre o painel onde o PLC está instalado e o campo onde o dispositivo, sensor ou atuador se encontra. O cabeamento de cada sensor ou atuador deve ser cortado e decapado individualmente, além de possuir identificação. Além disso, este cabeamento passa geralmente por distribuidores ou caixas de passagem, com régua de Bornes, gerando múltiplos pontos de conexão no caminho entre o dispositivo em campo e a entrada ou saída do PLC, aumentando assim possíveis pontos de falhas na instalação. Tudo isso acarreta em um grande volume de trabalho de montagem e instalação, e muito tempo para fazer toda a instalação, comissionar e startar o sistema. E é aqui que entra a nossa solução em rede ASI. O termo ASI vem de Actuator Sensor Interface, em sua essência, uma rede de interface para sensores e atuadores. Em meio ao aumento significativo de dispositivos, sensores e atuadores nas máquinas, equipamentos e processos automatizados, e da necessidade de simplificar as instalações e economizar tempo e recurso, a rede ASI surgiu no início dos anos 90, através de um consórcio composto pelos principais fabricantes de sensores e equipamentos para automação, incluindo a Pepperfuchs, e hoje é uma das principais e mais reconhecidas redes industriais no mundo para a integração de dispositivos, atuadores, sensores, do chão de fábrica ao sistema de controle. Trata-se de um simples sistema de rede desenvolvido para a monitoração e controle de sinais digitais, analógicos e de segurança no nível do chão de fábrica. A rede trabalha com apenas um par de fios, por onde é levada a alimentação dos dispositivos de campo e também por onde são transmitidos e coletados os dados de sinais destes dispositivos. A alimentação e troca de dados no mesmo par de fios possibilita integrar sinais digitais, analógicos e safety neste mesmo par,
possibilitando trabalhar também com módulos de entrada e saída diretamente no campo, com graus de proteção IP65, IP67 e IP69K, fazendo da rede ASI uma solução prática e eficiente para qualquer máquina e instalação. O cabeamento entre o dispositivo sensor ou atuador e os pontos de entrada e saída do sistema de controle é reduzido significativamente, de distâncias de 10, 20, 30 metros para distâncias inferiores a 5 metros. O volume de cabos saindo do painel principal para comportar todos os dispositivos sensores e atuadores é reduzido a um simples cabo. Consequentemente, o volume de calhas e bandejas para comportar todo o cabeamento, bem como o tempo para a passagem de cabos na instalação, são reduzidos de maneira significativa também. Há menos pontos de conexão entre o sensor e o sistema de controle, sendo assim menos pontos suscetíveis a falhas. Somando a isso, o fato de trabalharmos em rede, onde cada elemento possui um endereço dentro do sistema, oferece um diagnóstico muito mais rápido e aprofundado dos problemas que podem surgir na instalação, contribuindo também para a redução no tempo de manutenção e aumento de disponibilidade da planta. Podemos destacar aqui os principais benefícios da solução em ASI. Instalação totalmente descentralizada com o conceito de módulos I/O IP67 ou IP69K instalados diretamente no campo, interligados em rede através de apenas um par de fios, alimentação mais troca de dados. Ocupa muito pouco espaço no painel, apenas o necessário para abrigar gateway e fontes. Curta distância entre os elementos de campo e os módulos I/O, facilitando a instalação e troca e manutenção. Conceito de conexão e desconexão rápida, através de tecnologia tipo Vampiro e conectores M12 para as entradas e saídas. Redução considerável na infraestrutura de cabeamento, uso de canaletas menores, elimina grande quantidade de bandejas, eletrocalhas e etc. Menor tempo e custo de mão de obra de instalação, uma vez que a quantidade de cabos em infraestrutura de cabeamento é reduzida. Diagnóstico imediato e local, através de LEDs de indicação nos módulos de display LCD no painel do gateway, indicando o ponto de falha diretamente no campo. Alta imunidade contra interferências eletromagnéticas de equipamentos presentes no chão de fábrica, como motores e inversores de frequência. Alta flexibilidade para expansões, uma vez que os módulos I/O são instalados diretamente em campo. Agora que já sabemos o que é a rede ASI e qual o seu propósito, vamos começar a falar de suas principais características. O primeiro ponto a ser observado é o fato de não enxergar a rede ASI como concorrente de redes como Profibus DP, DeviceNet, Modbus, Ethernet IP e Profinet. Como mencionado anteriormente, a rede ASI é uma simples rede voltada totalmente para os elementos do chão de fábrica, com baixo volume de informações, do tipo sensores e atuadores. Já as outras redes se enquadram em uma categoria superior, onde podemos fazer integração entre PLCs e IHMs, inversores de frequências, CCMs inteligentes e outros equipamentos e sistemas que possuem volume de informações muito maiores. Em função disso, a rede ASI deve ser vista como uma rede complementar às outras redes, e, exatamente por isso, ela permite a integração com todas essas redes superiores, através de um elemento chamado gateway. Como podemos ver na figura, a rede ASI está na base da pirâmide, sendo integrada com qualquer outra rede de nível superior. Isso significa que o cliente continuará trabalhando com redes do tipo Profibus DP, Profinet, Ethernet IP, para fazer a comunicação entre PLCs e entregar elementos mais complexos. E terá a rede ASI abaixo dessas redes para fazer a integração de todos os dispositivos, sensores e atuadores de campo. Endereços disponíveis na rede e quantidade de entradas e saídas. Atualmente, a versão mais recente da rede ASI é a 3.0, que possui até 62 endereços disponíveis. Estes endereços vão de 1A até 31A e de 1B até 31B. Este endereçamento dividido entre A e B é conhecido como endereçamento estendido. Esta característica não está presente em elementos ASI muito antigos e também não está presente em dispositivos ASI de segurança. Por isso, a quantidade total de endereços disponíveis em uma rede ASI sempre dependerá de sua configuração no projeto e dos tipos de elementos que serão conectados nesta rede. Em cada endereço, temos até 4 entradas e 4 saídas disponíveis.
totalizando até 248 pontos de entrada e 248 pontos de saída por rede em sua capacidade máxima. É válido mencionar também que é sempre recomendado deixar entre 10% e 20% dos endereços disponíveis no projeto da rede para permitir futuras expansões na rede se necessário. Tempo de ciclo. O tempo máximo de atualização de sinais digitais em uma rede ASI é de 20 milissegundos. A varredura é feita sequencialmente, primeiro nos escravos de endereço A e em seguida pelos escravos de endereço B. Para elementos analógicos, entretanto, são necessários múltiplos ciclos de varredura para a composição do sinal. Em função disso, o tempo de atualização é maior e pode ser calculado em função da quantidade de entradas e saídas analógicas presentes em cada endereço. Cabeamento e a famosa conexão tipo vampiro. Já sabemos que a rede ASI trabalha com apenas um par de fios para alimentação e troca de dados, mas vale destacar agora que ela possui um cabo especial na cor amarela com formato trapezoidal e com um rebaixo em um dos seus lados. Todos os elementos conectados à rede ASI possuem uma base com encaixe idêntico ao formato deste cabo. Esta espécie de codificação mecânica é uma maneira de prevenir a inversão de polaridade no momento da montagem. Um cabo preto com as mesmas características pode ser usado para alimentação auxiliar na rede, quando demandado, em função dos elementos que serão conectados e controlados via rede ASI. Além do encaixe idêntico ao cabo, os elementos ASI possuem pequenos contatos que, quando conectados, perfuram o cabo ASI e fazem o contato direto com dois condutores à rede, positivo e negativo. Esta tecnologia de conexão conhecida como vampiro dispensa a necessidade de cortar e decapar cabos, e dispensa também o uso de bornes na conexão dos elementos na rede. Isso faz com que a instalação seja mais rápida e prática, trazendo uma grande economia de tempo na montagem. Topologia. O termo topologia refere-se à forma de como uma rede será estruturada na instalação. Uma característica muito importante da rede ASI é que ela permite o que chamamos de topologia aberta, ou seja, o layout de distribuição da rede em campo pode ser feito da maneira que melhor se adequar à necessidade do cliente, não tendo limite de quantidade de derivações e segmentos, e não sendo necessário terminações de início e fim em cada segmento criado na rede, como ocorre com outras redes industriais. A rede ASI, dentro de um comprimento padrão de 100 metros, também dispensa qualquer tipo de terminação. Esta é uma grande vantagem e torna a rede ASI muito flexível em comparação a qualquer outra rede industrial. Geralmente, as outras redes possuem restrições e muitas regras para derivações, o que acaba sendo um limitante na hora de distribuir o cabeamento de rede em campo. Por exemplo, para fazer derivações em rede de padrão Ethernet, como Profinet e Ethernet IP, é necessário prever switches, o que significa acessórios adicionais agregando custo no projeto. Se o comprimento total da rede ASI, somando-se o seu tronco principal e todos os segmentos exceder 100 metros, isso não é problema. Mas acessórios como repetidores e terminadores passam a ser necessários. Atualmente, é possível construir redes ASI com comprimentos que podem chegar até 1 km, utilizando uma combinação desses dois acessórios. Para fechar, temos aqui neste slide um resumo com as principais características da rede ASI. Até 62 escravos disponíveis, sinais digitais, analógicos e de segurança no mesmo cabo, até 248 pontos de entrada e 248 pontos de saída, conexão rápida sem necessidade de cortar e decapar cabos, topologia aberta, alta flexibilidade para a distribuição dos I/Os em campo, possibilidade de comprimentos que podem chegar até 1 km, diagnóstico em tempo real. Vamos conhecer agora os principais componentes de uma rede ASI. Gateway. O Gateway é o mestre da rede ASI e é também responsável por fazer a interface da rede ASI com o sistema de controle PLC ou SDCD, através das redes industriais de nível superior, como Profibus DP, Profinet, Ethernet IP, DeviceNet, entre outras. Ele é responsável por gerenciar os endereços,
coletar e enviar os dados de todos os elementos presentes na rede ASI para o sistema de controle e vice-versa. Para projetos de menor porte, existe a possibilidade de ativar uma função de controle no gateway, habilitando ele para atuar como controlador do sistema e dispensando o uso de um PLC. A programação, neste caso, deve ser feita através da linguagem de programação C. Neste slide, podemos ver uma arquitetura básica com gateway abrindo uma rede ASI abaixo de uma rede industrial superior, que é o conceito adotado em 99% dos casos envolvendo rede ASI. Temos a opção de gateways duplo, onde, no mesmo gateway, é possível abrir duas redes ASI totalmente independentes. Esses gateways são identificados pela sigla DMD, no meio ou no final do seu código, como por exemplo os códigos VBG-PB-K20-DMD ou VBG-PB-K30-DMD-S16. Dentro da nossa linha, temos gateways para comunicação com as redes Profibus DP, Profinet, Ethernet IP, DeviceNet, Modbus TCP, Modbus RTU, EtherCAT, CANopen, CC-Link. E também cartões mestre ASI para montagem direta nos racks de PLC da Rockwell. Fontes de alimentação. A rede ASI trabalha com uma fonte especial conhecida como fonte ASI. Além de ser responsável pela alimentação de toda a rede, ela é responsável também por fazer a modulação do sinal, permitindo que a troca de dados ocorra em paralelo com a alimentação no mesmo cabo. Isso é feito através de um circuito especial, que ela possui, chamado de circuito de desacoplamento de dados. Além da fonte ASI, em alguns projetos se faz necessário o uso de uma alimentação auxiliar para acionamentos de saídas. Neste caso, adicionamos ao sistema uma fonte convencional de 24 volts, que chamamos de fonte auxiliar. É desta fonte que sai o cabo preto, que é utilizado no sistema em conjunto com o cabo amarelo. Módulos I/O são os elementos necessários para converter sinais convencionais para o padrão ASI, para que sensores e atuadores convencionais possam ser interligados na rede. Cada módulo I/O ASI possui um endereço na rede, onde, em cada um, podemos ter disponíveis até 4 entradas e 4 saídas. Temos módulos com entradas e saídas digitais, entradas e saídas safety e também módulos com entradas e saídas analógicas para montagens dentro do painel ou diretamente em campo, com graus de proteção IP65, IP67 e até IP69K. A Pepperfux possui uma ampla linha de módulos I/O ASI com diferentes padrões e formatos para atender todos os tipos de aplicações e preferências dos clientes. Existem ainda dispositivos sensores e atuadores com comunicação direta em ASI. Tratam-se de dispositivos que possuem em seu circuito
um chip ASI já integrado e, portanto, podem ser conectados diretamente a um cabo da rede, sem a necessidade de passar por um módulo I/O ASI. Dentro da lista de componentes com comunicação direta em ASI, na linha Pepperfux estão sensores F31 para monitoramento de válvulas on-off, sensores indutivos cilíndricos e variconte, sensores fotoelétricos da linha RL28, encoders rotativos absoluto single turn e multi-turn, chaves de segurança, botões de emergência, sensores magnéticos de segurança. Safety Monitor. Trata-se de um controlador de segurança dentro da rede ASI. O Safety Monitor é necessário somente quando há elementos de segurança integrados na rede. Ele exerce o papel de controlador de segurança, fazendo monitoramento e controle da lógica de intertravamento do sistema de segurança, a qual é programada nele via software. Possui certificação até categoria 4, conforme EN 954-1, PLE, conforme norma ISO 13849-1 e SIL 3, conforme IEC 61508. Nele estão integradas as saídas seguras OSSD, as quais são interligadas fisicamente no circuito de comando para a parada dos equipamentos em caso de emergência. Saídas seguras adicionais podem ser integradas via rede ASI, através de módulos adicionais e controladas também pelo Safety Monitor. Temos Safety Monitors em versões integradas aos gateways ASI para economia de cabeamento e espaço, e também em versões separadas dos gateways, como é o caso do modelo KE4, que também pode trabalhar de forma independente sem necessariamente estar integrado a uma rede ASI. Esta é uma solução interessante para sistemas de segurança em equipamentos já existentes, que precisam ser adequados conforme NR12 e onde não há rede ASI instalada. Acessórios da rede ASI. Além dos componentes principais, a Pepperfux possui uma ampla linha de acessórios para oferecer a solução ASI por completo ao cliente. Temos cabos, conectores, repetidores, terminadores, derivadores de cabo ASI em vários padrões, derivadores IP69K com porca em aço inox V4A para o setor de alimentos e bebidas, tampas de proteção M12, capas de proteção para pontas do cabo ASI, sinaleiros modulares, botoeiras ASI, programador manual para endereçamento dos elementos ASI, além do módulo analisador de rede para diagnóstico completo do sistema. Neste slide, podemos visualizar uma infraestrutura da rede ASI com todos os seus componentes e observar como a instalação realmente fica mais simples e limpa. Vamos conhecer agora alguns mercados e aplicações típicas da rede ASI. Monitoramento e controle de válvulas on-off em usinas de açúcar e álcool, sistema de tratamento de águas e efluentes e no setor de alimentos e bebidas. Monitoramento e controle de vários I/Os, sensores de desalinhamento em transportadores de grãos, medição de nível, monitoramento de abertura de comportas, botoeiras para comando de partida e parada de motores, aquisição de sinais de sensores em área classificada, sinaleiros sonoros e luminosos. Linhas de envase e embalagem no setor de alimentos e bebidas. Sistemas transportadores e linhas de paletização e despaletização. Sorters, linhas de picking, sistemas de pick-to-light, sistemas de armazenamento automatizados, células de paletização e despaletização, sistemas transportadores de bagagens em aeroportos. Chegamos ao fim do nosso treinamento básico à distância sobre rede ASI e agradecemos a sua atenção. Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores informações, por favor entre em contato com o nosso departamento técnico.